Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Marco Aurélio, sou um dos trabalhadores aqui do GRESG, do Grupo de Estudos de Saint-Germain, e hoje eu vou trazer mais um episódio para vocês de um trabalho que eu tenho muito prazer de poder compartilhar, de poder estar aqui dividindo e passando para vocês, que é o trabalho dos sentimentos que curam. Eu sempre gosto de começar explicando do que se trata. O nosso Sentimentos que Curam tem como objetivo mostrar como os sentimentos, quando bem trabalhados, quando bem entendidos, são fontes importantíssimas de melhora para a nossa vida, de cura, das mais diferentes espécies de cura. E assim como quando a gente não trabalha, não se preocupa, não se importa com esses sentimentos, a gente cai numa armadilha de negligenciar pontos importantíssimos da nossa existência. Então, eu quero começar relembrando o teor desse trabalho e trazendo que sentimento a gente vai falar hoje. Na verdade, podem dar o nome sentimento, vamos debater um pouquinho melhor isso. Do que a gente vai falar hoje? E hoje a gente vai falar do sublime amor. O nosso encontro de hoje é sobre o sublime amor. Repara que eu não falei amor, eu falei sublime amor. E isso tem uma diferença. Isso já tem uma informação para a gente. Mas para começar, tentando contextualizar um pouquinho, eu vou ler para vocês algumas definições de amor que a gente tirou preparando esse trabalho. Começando da definição do dicionário. O que é o amor no dicionário? Um sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conversar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração, grande afeição ou afinidade forte por outra pessoa. Essa definição do dicionário, ela, na minha forma de entender, ela é bem limitada, porque ela trata o amor como vinculada ao afeto com alguém, à afeição a alguém. E a gente vai entender hoje que o amor vai muito além disso, principalmente o nosso sublime amor, o que a gente vai tratar aqui. Mas é importante a gente entender a definição do dicionário. No Evangelho, o Evangelho fala de amor em vários pontos, mas eu trouxe uma parte que eu achei muito interessante, onde ele fala assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Olha que legal essa definição, né? Quando a gente pensa em Jesus, não sei vocês, mas a primeira palavra que vem na minha mente, a primeira coisa que vem na minha mente é amor. Jesus o tempo todo foi amor. Foi servir e amar a todos, independente das suas dificuldades, das suas dores, dos seus erros. Ele simboliza para a gente o que é o amor com as suas ações. Mas, claro, nós ainda aqui, longe do nível de evolução de Jesus, a gente ainda tem muita dificuldade, a gente ainda é muito primitivo, a gente não está mais nos mundos primitivos, sim, no mundo de provas e expiações ainda, mas a gente ainda tem muitos instintos, vou dizer, difíceis, né? Muitos instintos que, de alguma forma, trazem nossas más tendências à tona. Mas entendendo que Jesus é amor e que Jesus é nossa referência máxima aqui na Terra, aquele ser que veio, né, o governador do nosso planeta, a gente consegue pensar que amar é o caminho que nos aproxima de Jesus, que amar é a forma que a gente precisa seguir se a gente quiser evoluir, se aproximar de Jesus e trazer para Jesus o que a gente é capaz de fazer no bem, em tudo que nos cerca. E a mensagem do Evangelho traz isso, nesse trecho do Evangelho. Instintos, sensações, sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Traduzindo, é um sentimento mais purificado, mais sublime, dentro da ótica do que a gente vai falar. Mas para chegar nesse amor sublime, eu comecei aqui o vídeo com vocês falando que amor pode ter várias definições, a gente não quer falar de amor, a gente quer falar de sublime amor.
E tem várias classificações, várias divisões, mas acho que é importante citar aqui uma divisão clássica de amores, vamos dizer assim, de amor sobre algumas formas de se ver. O amor fraternal, que é aquele amor familiar, que é o amor do afeto, acontece principalmente na família. O amor filial, ou filia, que é a amizade no grego moderno, aquele amor que está ligado aos irmãos, amigos muito próximos. O amor romântico, que é o amor do relacionamento, aquele amor onde você se relaciona com uma outra pessoa num caráter romântico mesmo, né? Esse é o amor eros. E o amor que a gente quer tratar hoje aqui, o amor incondicional, o amor ágape, o sublime amor. É esse o amor que a gente vai tratar e tentar mostrar para vocês e explicar o que ele significa e como que a gente sim consegue dar passos na direção desse amor ágape, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas dificuldades. E não tem forma melhor de representar o amor ágape do que uma passagem, uma carta escrita por Paulo de Tarso aos Coríntios, famosa, já tivemos músicas com isso, né? A Legião Urbana, por exemplo, já cantou sobre isso, outras músicas também citam a carta aos Coríntios. Mas a gente trouxe aqui não a carta inteira. Quem tiver a oportunidade de depois, ficar aí como recomendação, de pesquisar no Google, tem um vídeo do ator Carlos Vereza, onde ele declama num auditório a carta aos Coríntios. E é muito legal, muito emocionante. E a nossa sugestão até é que vocês assistam. Não quis botar no vídeo aqui para não ficar longo demais e também não tirar ali o tempo da gente comentar algumas coisas, mas indico a vocês que vejam esse vídeo porque ele é muito legal. Até na plateia tem Divaldo, tem outros trabalhadores aí da Seara Espírita e é emocionante, pelo menos me emocionou muito. Mas eu trouxe um trecho da Carta aos Coríntios que ela vai falar um pouco dessa questão do amor ágape, mesmo que sem citar isso de maneira tão clara. O seguinte, o trecho que eu trouxe é o seguinte: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E quando a gente fala isso, é uma definição que muitas vezes pode parecer muito difícil para a gente, né? Como assim o amor não espera nada em troca? Como assim o amor não tem ciúme? A gente tem uma mania aqui no mundo, né, no nosso mundo, de achar que ciúme é prova de amor. Você tem ciúme porque você ama muito aquela pessoa. O amor não é isso. O amor não é voltado a cobranças ou cargas ou pensamentos negativos. Isso não é amor, na verdade. O amor não se alegra com a injustiça, o amor quer a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo mesmo, será? Para a gente parece muito distante. Mas esse amor ágape, esse amor incondicional, esse sublime amor, sim, precisa disso tudo. Sim, ele precisa dessa certeza de que em qualquer circunstância ele vai estar lá. Porque ele é incondicional. Porque nos piores momentos ele existe, nos melhores momentos ele existe, nas maiores dificuldades, provas, sofrimentos, ele vai ser o nosso ponto de apoio. E é legal, eu queria trazer, dentro desse nosso conceito aí de amor ágape, eu queria trazer uma visão um pouquinho diferente de amor. Até nos trechos que eu li lá no início, tanto do dicionário quanto do Evangelho, a gente entende muito o amor como sentimento, né? E essa palavra sentimento é usada como o amor é um sentimento que... Mas eu queria que a gente tentasse também enxergar, não vou anular o conceito de sentimento, não tem nem essa vaidade de tentar mudar um conceito, mas eu queria que a gente olhasse o amor como comportamento. Porque na prática,
a forma que a gente tem de ser amor, e olha o que eu estou falando, de ser amor, é no nosso comportamento. É em como a gente age em diversas circunstâncias, situações e características da nossa vida. Em como a gente atua, em como a gente deseja e quer ser um ponto de serviço, de servir, como Jesus também nos mostrou em sua vinda aqui no nosso planeta. Então, esse amor-comportamento é o amor que eu queria que a gente trabalhasse e mergulhasse um pouquinho mais hoje. O sublime amor passa por como eu me comporto com as pessoas ao meu redor, com os meus amigos, com os meus familiares, com aqueles que eu nem conheço, com aqueles que por algum motivo eu trato, tenho uma sensação de desafeto, de dificuldade, com aqueles que eu nunca vi de perto, mas eu sei que existem, com todos ao nosso redor, porque como a gente sabe, todos são nossos irmãos, todos, sem exceção. Ninguém que está aqui no nosso planeta não é nosso irmão. Nós somos irmãos, sim. A gente compartilha no mundo. E esse mundo é necessário para que a gente evolua, para que todos nós possamos evoluir. Então, dentro desse amor-comportamento, eu trouxe para vocês o que eu vou chamar aqui de atributos do amor ágape, de atributos do amor. É legal citar que a gente usa várias fontes de referência, mas tem um livro que a gente tem o prazer de trabalhar aqui no GRESG, que é o Monge Executivo, que alguns dos atributos que a gente tirou de lá, e acho que é válido dizer que é uma referência importante, porque ele não é um livro espírita, mas tem muita informação dentro dele que a gente pode adaptar para o espiritismo, e por isso que a gente estuda, e acho muito válido também, quem tiver curiosidade de ler um pouquinho, não é um livro grande, mas é um livro cheio de ensinamentos. Juntando esse livro com o Evangelho, com outros diversos trabalhos que a gente tem o prazer de ter contato, a gente trouxe aqui uma proposta. Nenhuma proposta fechada, uma proposta de entendimento desse amor ágape como comportamento e como alguns atributos. E eu vou citando alguns atributos aqui para vocês e tentando explicar como esses atributos podem ser preponderantes para a gente alcançar esse sublime amor. Então, vou começar com um atributo simples. Brincadeira, para mim não é simples, não. Paciência. O que é ser paciente? O que é ter, lembra, paciência, né? Ciência da paz. É conseguir ser paz, é conseguir trazer paz. E a paciência passa muito por essa capacidade de, independente do que a gente está vivendo, do que o outro está falando, do que o outro está fazendo, ter a calma necessária para possibilitar que o ambiente onde a gente estiver seja saudável. A gente muitas vezes se coloca no papel de ser hierarquicamente superior a alguém. Ah, meu filho, eu tenho direito de falar assim. Ah, uma pessoa que é meu empregado, meu... Enfim, não vou entrar nos nomes variados aqui, a gente ainda na nossa sociedade usa muitos termos que não são muito legais, né? Mas se eu tenho que chamar a atenção de alguém, e faz parte, às vezes, chamar a atenção do filho, por exemplo, de alguém que fez algo errado, que você precisa instruir, eu preciso ser calmo, eu preciso saber o momento, eu preciso usar as palavras, eu preciso deixar com que aquele recado chegue do jeito certo, como um recado de quem quer orientar, não como um apontar de dedos. Se eu estou numa situação desagradável e eu perco o meu equilíbrio, eu preciso fechar meus olhos, eu preciso, como a gente já ouviu muitas vezes, né, beber aquele copinho d'água antes de falar, ser paciente, porque quando a gente é paciente, a gente é amor. A gente se coloca numa posição de que não é o que a gente está pensando que é o mais importante só, é o que está em volta de nós. Então, esse é o nosso primeiro ponto desse amor ágape. Segundo ponto, pessoal, bondade. Bondade. Como é que se define bondade, né? Porque também tem. Ser bondoso é ser caridoso. Ser bondoso é ser legal com alguém, é ouvir alguém. E eu vou puxar desse conceito. Qual a definição que a gente quer trazer de bondade aqui?
Bondade é dar atenção, apreciação e incentivo. É a gente conseguir ouvir de verdade aquelas pessoas que estão perto de nós, ou que precisam de nós, mesmo não estando perto. Mas ouvir de verdade. Como bem o budismo fala no caminho óctuplo dele, é ouvir ativamente e é ter a atenção correta. O que é ter atenção correta? É estar ali naquele momento. Não é estar preocupado já com a sua resposta ou em cortar aquele assunto ou acabar logo, porque eu tenho muitos problemas meus e eu não posso agora me preocupar com o do outro, eu tenho que fazer minhas coisas e está me atrapalhando. Não, ser bondoso é essa pessoa precisa de mim. E agora, nesse momento, a minha atenção está direcionada para ela. Passa por muitas coisas na nossa vida. Passa com o filho em casa que você está brincando, mas às vezes está brincando, fazendo outra coisa junto, ou pensando em outra coisa. Passa por um amigo que quer desabafar com você e você dá uma escapada. Passa por um amigo de trabalho, alguém do trabalho que precisa de uma ajuda sua, mas você está ocupado e você acaba tentando evitar. A bondade é o contrário disso. Eu dou sim, eu não me coloco como superior, eu sei que eu preciso servir. E ao precisar servir, eu preciso ser atento e dar atenção às pessoas. E apreciação é incentivo. Eu vou apreciar, eu vou elogiar, eu vou ficar feliz quando alguém conquista alguma coisa, eu vou incentivar, querer que essa pessoa conquiste mais, consiga mais, tenha sucesso, não só no campo profissional material, obviamente, não é isso, né? É em tudo. Isso é o menos importante. O mais importante é eu vendo alguém que, de repente, num trabalho voluntário, numa casa espírita ou de qualquer religião, que a pessoa se dedica, se doa, faz aquilo, eu vou incentivar, eu vou apreciar, isso é muito importante. Então, por enquanto, paciência e bondade. Tá fácil, né? Tenho certeza que tá fácil. Brincadeira, sei que não tá, porque não são coisas que a gente tem a facilidade no nosso nível de evolução em conseguir fazer. Mais um atributo, tá? Nesse nosso encontro de hoje, eu separei aqui 7 atributos. Esses vão para o terceiro. Humildade, pessoal. Humildade. Humildade, eu trouxe um trecho aqui que eu achei bem interessante, é uma das maiores conquistas do espírito. E quem consegue conquistar essa virtude aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir em benefício de todos, sem alarde dos próprios recursos que possui. Traduzindo, ser humilde é entender que se você, por um acaso, tem uma capacidade intelectual muito boa, que você consegue coisas talvez mais rápido que outras pessoas, que bom, significa que você vai poder usar isso para ajudar as pessoas. Se você nasceu numa situação financeiramente, sabe que a riqueza é uma das provas mais difíceis, mas você nasceu com uma capacidade financeira, numa família financeira boa, que tem uma estrutura boa, no meio do progresso faz parte, a gente sempre quer evoluir, mas eu não sou superior a ninguém por causa disso, eu não sou melhor do que ninguém por causa disso. Eu sei que cada um, assim como em determinados campos eu posso, no caso da inteligência, estar mais avançado do que outras pessoas, em outros campos com certeza elas estão. Ou se não tiverem, está todo mundo evoluindo, todo mundo tem erro, todo mundo tem acerto. A humildade passa por isso. Terceiro atributo. Terceiro não, desculpa. Quarto atributo. Respeito, pessoal. Falar de respeito é muito interessante no momento da nossa sociedade. Hoje, com todo o advento das redes sociais, de tecnologia, de tudo que nos cerca, de tudo que está ao nosso redor, o respeito passa a ser um ponto que precisa ser muito trabalhado. A gente tem muita dificuldade atualmente de lidar com as opiniões diferentes das nossas, com as visões diferentes das nossas. É como se em tudo na vida você tivesse 2 lados, você tem que seguir um lado. E claro que a gente tem que ter nossas opiniões, mas por que não respeitar a opinião do outro? Por que não entender que cada um tem suas escalas de valores, sua criação, sua forma de enxergar? Que por mais que para a gente aquilo possa não fazer sentido, eu tenho que respeitar. Eu não vou ironizar, eu não vou debochar, eu não vou tratar o outro com superioridade, dizer que ele é inferior a mim, jamais. Porque no momento que eu faço isso, eu estou sendo contrário
a tudo que Jesus nos ensinou, a tudo que ele trouxe, de que todos somos irmãos, todos somos iguais e que as pessoas são diferentes, sim, porque cada um tem a sua estrada, tem seu livre-arbítrio, tem a sua jornada. Eu preciso ter a capacidade de entender isso de verdade, a capacidade de seguir com aquilo que eu acredito, mas de entender que as diferenças fazem parte da vida. Isso é respeitar o próximo. Isso é realmente entender o que é o amor. E aí, antes de eu seguir nos meus atributos, eu queria trazer para vocês, voltar no ponto que eu comecei, do amor-comportamento. Repararam que todas essas definições que eu estou trazendo aqui passam por comportamento? Até agora? Paciência é como eu consigo estar em paz e trazer a paz ao meu redor de acordo com o que eu faço, com a maneira que eu lido, com como eu ajo. Comportamento. Bondade, dar atenção, apreciação, incentivo, é como eu faço, como eu interajo com o próximo, como eu sou capaz de abrir mão dos meus interesses próprios, muitas vezes, em prol do outro. Respeito, ficou com aí um, né? Deixa eu voltar. Humildade é como, independente de ter alguma capacidade acima, eu entendo que eu não sou superior a isso, a ninguém por conta disso, e que as pessoas são diferentes e que cada um vai ter mais habilidades, mais facilidades em campos variados. Respeito é entender que tudo passa pela nossa escala de valores, nossa criação, nossa forma de ver a vida, nosso nível de evolução. E que eu não sou também o dono da verdade, eu não sou aquele que tem o direito de achar que sou assim, a minha verdade é maior do que todas as outras. Não, não é. Não é e nem tem que ser, não faz sentido ser. Por quê? Em que contexto isso faria sentido? Cada um tem as suas visões. Mas vamos seguir. Lembra que eu falei que são 7 atributos, né? Vamos falar do quinto. Perdão, pessoal. O que é o perdão? Essa é uma parte do nosso evangelho que eu sinto que às vezes a gente ainda tem muita dificuldade de entender. Perdoar, muitas vezes, não é exatamente um conceito utópico de eu esqueci, eu muitas vezes eu não sinto mais uma atitude que de repente me magoou. Isso talvez esteja fora do nosso alcance, verdade. Mas perdoar é o entendimento, a postura, o comportamento de desejar o bem, de não torcer para que as coisas deem errado para outra pessoa, de se libertar daquela corrente do ressentimento. Já pensaram nessa palavra, ressentimento? Ressentimento é sentir de novo. Se eu estou ressentido com alguém, eu estou sentindo aquilo várias vezes, sentindo. Perdoar é um momento que eu posso não esquecer, mas eu não vivo mais aquilo. Eu não estou preso naquilo. Eu não estou remoendo, ressentindo o que já é parte do passado. A partir dali, eu estou olhando para frente. Eu sigo em frente e eu me comporto sem querer me vingar, sem torcer pelo mal de alguém. Eu posso talvez não estar tão próximo daquela pessoa, mas eu não desejo mal a ela. Eu não estou com raiva, não estou incomodado com que ela de repente conquiste. E o perdão é muito mais importante para quem perdoa do que para quem é perdoado. Porque é quem perdoa que precisa mais desse perdão. E aí eu trouxe um trecho aqui também para vocês que fala do perdão. O perdão sincero nos leva a fazer aos possíveis adversários aquilo que desejamos que os outros nos façam, pois perdoá-los é perdão para nós mesmos. E esse é o ponto. Eu vou agir com o próximo, mesmo aquele que me fez mal, que eu sinto. Não. Se eu perdoei, eu não vou fazer a mesma coisa por ele, nem vou torcer pelo mal. Eu vou fazer o que eu acho que eu gostaria que fizesse comigo. Senão, eu só me sintonizo com as vibrações negativas e muitas vezes eu gero um redemoinho, um ciclo vicioso, onde um afeta o outro, esse outro afeta um, esse um afeta o outro, esse outro afeta... E às vezes, talvez a gente não tenha parado para pensar nisso, por muitas vidas, né? E olha que triste é isso, né? Imagina, por muitas vidas você ficar alimentando sentimentos ruins,
alimentando dor, alimentando tristeza, mágoas, ressentimentos. Essa não é a nossa proposta. Nossa proposta é aprender com as experiências e agir diferente. Penúltimo atributo do nosso sublime amor, honestidade. A honestidade também é uma palavra que tem várias formas de definir, mas vou definir da forma mais clara. Honestidade é ser coerente com tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É ser coerente com tudo aquilo que precisamos fazer numa sociedade. Numa sociedade onde todos que estão ao nosso redor convivem harmonicamente, onde todos ao nosso redor precisam estar respeitando e sendo honestos uns com os outros. É a capacidade de não querer ser, conquistar, agir, fazer nada em detrimento do próximo. É ser honesto, sendo honesto, que a gente consegue realmente ser também o sublime amor. Bom, pessoal, e para fechar o nosso entendimento desse sublime amor, desse sentimento, comportamento, como a gente está falando, o último atributo é a confiança. Sobre a confiança, a gente já até gravou algum vídeo aqui para vocês nesse trabalho, mas resumindo, confiança é a certeza de que o futuro é bom, que todos nós estamos fadados à felicidade plena, que nos momentos mais difíceis a gente vai se encontrar forças para superar. Muitas vezes é difícil de ver quando a gente está num contexto de dor, de tristeza, mas é a confiança de que existe algo superior a nós, que nos traz a força, o conforto, o farol para que a gente possa seguir em frente. E nessa confiança, a gente tem a certeza do bem, de que o bem sempre vai prevalecer. O bem, ele vai ser o caminho e a felicidade vai estar no nosso caminho. Então, tendo entendido esses valores, a gente pode seguir um caminho de tentar esse amor incondicional. Talvez uma dificuldade maior em alguns deles, talvez alguma dificuldade menor em outros, talvez facilidade, talvez, enfim, isso é muito pessoal. Mas vamos tentar ser pacientes, ser bondosos, ser humildes, ser respeitosos, perdoar, ser honestos e ter confiança. Se a gente conseguir agir nesse caminho, vocês podem ter certeza que a gente está mais próximo desse amor de Jesus, do amor ágape, e de que a nossa vida vai fazer mais sentido, que a nossa existência vai fazer mais sentido para a nossa evolução. Então, esse é o ponto. Agir, atuar, fazer, não sentir. Sentir ainda é muito subjetivo na nossa escala. Fazer depende de nós, do nosso comportamento. É isso, pessoal. Eu quero agradecer a todos que assistem esses vídeos. A gente continua esse trabalho e eu tenho muita felicidade de poder estar compartilhando com vocês e tenho certeza recebendo muita energia boa de vocês a cada episódio, a cada encontro, a cada momento desses que a gente está junto. E até a próxima, que a gente possa estar junto ainda em muitos e muitos encontros. Sempre, quem precisar perguntar, quiser tirar alguma dúvida, quiser procurar o Gresg, fiquem à vontade. A gente está sempre disponível aqui para tentar esclarecer e conversar tudo que for tiver ao nosso alcance, é claro. Muito obrigado a todos e até a próxima.